dando alegria, informação para você aí de casa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro, porque eu adoro falar sobre maternidade. Então a gente vai falar sobre depressão pós-parto, baby blue, né? Não sei se fala baby blue ou baby blues. Acho que é baby blue, né? Blues. Que é depois eu conto essa história direito. Mas é um assunto super interessante. Fica aí que vai ser legal, tá? Além disso, a gente também com a psicóloga Luma Prachedes. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Juliana? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Falando de um assunto super sério, que é a depressão pós-parto. Que muita gente acha assim, não é frescura, não, mas não sei o que. Mas é pesado. E é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né, doutora? Sim, muito mais comum. Tanto a depressão pós-parto, como também o baby blues, né? Primeiro vamos falar de depressão pós-parto, depois a gente fala sobre baby blues. A depressão pós-parto, você tem um número, uma incidência, alguma coisa desse tipo, e a porcentagem das mulheres que têm filhos que têm depressão pós-parto? Não, eu não tenho exatamente esse número agora atualizado, mas muitos desses números são subestimados também, Sim, né? Também. Porque muitas mulheres nem relatam a depressão pós-parto. Às vezes nem sabem que estão com depressão pós-parto. Exatamente. Muitas mulheres nem sabem do que se trata a depressão pós-parto e muitas pessoas da família às vezes veem isso e falam, isso é besteira, levanta dessa cama, ou reaja, toda mulher passa por isso, todo mundo passa por isso, por que com você tá sendo diferente, né? Eu vi uma vez, assim, que eu me lembro, eu li em alguma matéria que 50% das mulheres sofrem depressão pós-parto. Imagino eu que esse número também, é como você disse aí, é meio vazio, porque tem gente que não relata mesmo. Mas é um número muito alto, ou seja, de 2 mulheres, 1 tem depressão pós-parto. E aí eu quero saber por quê? São os hormônios? É a mudança de vida? O que acontece? Então, a diferença entre a depressão pós-parto e a depressão clínica, digamos assim, é que a depressão pós-parto ela ocorre após o parto, né? Como o próprio nome já diz. E nas causas, a gente sempre associa tanto uma desregulação hormonal, que acontece no pós-parto, como também, como você pontuou, uma mudança na vida da mulher, né? A mulher se vê num novo papel, numa situação que, quando é mãe de primeira viagem, nunca se viu, né? E são muitos desafios, muitas mudanças. E isso também influencia, né? Influencia tanto no baby blues, como influencia também na depressão pós-parto. E o que é que faz você entender que aquilo é uma depressão? E não só um cansaço físico, e não só apenas uma tristeza. O que a gente pode, assim, ligar o sinal amarelo? A duração e a intensidade dos sintomas. Porque a gente vai falar aqui sobre baby blues. O baby blues é como se fosse o início de uma depressão pós-parto, só que é uma condição transitória. É uma condição que dura geralmente de 15 a 20 dias, né? E quando depois do parto? Isso, logo após o parto. O baby blues ele inicia de 2 a 3 dias após o parto e ele pode durar de 15 a 20 dias. Quando passa... Por que baby blues, hein? Então, o significado do nome exatamente eu não vou saber lhe dizer. Baby blues. Mas eu acho que blues porque é muito associado à tristeza e baby relacionado a bebê, né? Mas, como eu falava, pode durar de 15 a 20 dias o baby blues e passando disso, a gente já começa a avaliar uma depressão pós-parto. Então, é sempre frequência, intensidade e duração. Quando é que está muito grave essa depressão? Eu já vi relatos assim de mulheres que não conseguiam olhar para o bebê. Ou, em casos mais drásticos mesmo, de jogar o bebê ou abandonar esse bebê. Que histórias assim você conhece? Essa é uma das características da depressão pós-parto, né? Que pode ocorrer, que é uma dificuldade de vinculação com o bebê, com a criança. E junto a isso também pode ocorrer pensamentos suicidas ou até pensamentos de morte em relação à criança.
Mas, como você pontuou, esses são sintomas muito graves, né? Quando a gente analisa aquela depressão pós-parto, realmente tá muito grave. Tá muito grave. Mas tem outros sintomas mais leves aí que até dá pra confundir, né? A cabeça das pessoas. Sim. Tristeza, cansaço excessivo, distúrbios do sono. Ou a mulher dorme demais, ou a mulher não quer dormir de jeito nenhum. Distúrbios no apetite. Às vezes a mulher apresenta uma fome exagerada, às vezes uma falta de apetite. Essa dificuldade de vinculação com o bebê também, uma sensação de incapacidade, tudo isso pode ocorrer na depressão pós-parto. Aquele desespero que dá, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso aqui, né? E ficar ali naquela ansiedade exacerbada. É muito comum, gente, é muito comum. É preciso de apoio. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes os maridos dizem, oi, peraí. Era o que você queria, minha filha, e agora você tá reclamando, né? Como se fosse algo aí muito simples de se resolver. Ei, aperta aí nesse botão que agora fica feliz. Não é bem assim. Então, que tipo de apoio essa mulher precisa ter? Exatamente. Isso que você falou é muito comum porque as pessoas confundem o fato da mulher querer ser mãe e o fato dela não poder ficar triste na maternidade porque ela queria muito ser mãe. E isso é muito conflituoso até pra mulher, né? Tem mulheres que falam, mas era meu sonho. E agora que aconteceu, eu tô muito triste, eu não consigo ficar feliz. Mulheres no baby blues, principalmente, né? Que olha pra criança e faz, eu não consigo me ver sendo mãe, eu não consigo me ver cuidando dessa pessoa pro resto da vida. Então, são sentimentos muito conflituosos. Mas a mulher, ela precisa de uma rede de apoio muito bem estabelecida, de um marido que seja presente. E no caso de uma mãe solo, de um familiar ou de uma amiga, de uma vizinha, de alguém... uma funcionária, quem quer que seja. De uma pessoa que possa se fazer presente, que possa ajudar nesse momento, porque não é fácil, né? Como eu falei, são desafios novos, a mulher nunca fez aquilo, no caso das mães de primeira viagem, né? Nunca se viram naquele papel. E aí a mulher, assim que a criança nasce, a mulher passa também por um outro período que é uma breve perda da identidade, né? A mulher não... Ninguém mais olha pra você, né? Olha só pro bebê. Não, e né? A mulher não se reconhece mais, porque Também. ela não tá no mercado de trabalho, ela deixou de fazer as coisas que ela gosta. O corpo mudou. As atribuições são outras, a mulher tem que estar muito disponível, porque quando ela amamenta, ela tem que estar ali disponível, porque ela é a fonte de alimentação daquele bebê. Então ela tem uma leve perda da identidade, da autonomia, da liberdade. E muita gente não fala sobre isso, né? E as pessoas só falam assim, não, você tem que aguentar, não, e você outra não queria. também, assim, maternidade é plenitude, é bênção. Então, se você reclamar, você não é de Deus, não, viu? É tipo assim, né? Você tem que achar tudo maravilhoso, porque é uma bênção. E a rede social também faz isso com a gente, né? Quer dizer, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, e tem perrengues, e tem coisa chata, e tem frustrações, e é possível. E eu acho que a gente precisa se aceitar, assim. Poxa, tô tendo dificuldades com isso. Qual é o problema, né? Exatamente. Agora, como é que faz pra não ter isso? Tem alguma coisa que a gente possa prevenir? Tem. Primeira coisa, eu acho que é a gente se fortalecer emocionalmente. Entender como é a maternidade real e não só aquela parte da romantização da maternidade, né? Perfeito. Então, acho que terapia é fundamental para se fortalecer emocionalmente. Mas além da terapia... Até antes, viu, gente, do parto. Muita gente faz o pré-natal psicológico. Isso. Que já é uma palavra aí muito conhecida já. Pré-natal psicológico é aquele pré-natal que você faz, igual você faz com a sua ginecologista, você faz com o psicólogo, para lhe preparar para esse momento de tantas mudanças. Muda muito. Então, é importante você se equilibrar para isso. Sim. E além da terapia, eu diria que ter apoio. Ter apoio de outras mães, um grupo de mães ou da própria família, ter uma rede de apoio. Estar bem emocionalmente, mas além do emocionalmente, estar bem fisicamente, estar preparada para o que a maternidade traz. É né? isso. Porque, como a gente falou, são muitos desafios, são muitas mudanças. E a mulher que não se prepara corre um risco maior de ter um baby blues, de ter uma depressão pós-parto. Eu vou contar aqui uma historinha pessoal, tá? Eu sempre fiz muita terapia desde os 15 anos de idade, então eu sou terapeutizadíssima. Mas mesmo assim, a gente não tá imune a acontecer problemas, né? Na minha maternidade, meu parto com Marina
foi uma plenitude só. Era a primeira filha, muito bem planejada, foi lindo, eu me sentia linda, aquela história toda, foi muito romântica mesmo. Não era que eu tava romantizando, não, é porque eu tava achando tudo muito perfeito. Ai, não tô dormindo, ai, tudo bem, sabe? E aí, no segundo, eu achei que ia ser do mesmo jeito. E nada a ver, cada gestação é uma diferente da outra. E aí, eu comecei a me frustrar. Eu disse, poxa vida, não tá tão legal. Não tô gostando tanto. Primeiro começou da gestação. Minha relação com meu esposo não tava tão legal. Isso eu conto aqui porque eu já contei em podcast e tudo mais. A relação não tava tão legal. Um monte de coisa acontecendo na minha vida. Eu não planejei. Então veio meio que assim. Eu não conseguia me conectar com ele desde a barriga. Quando ele nasceu também não conseguia me conectar com ele. Com certeza tive depressão pós-parto de Davi. E aí eu comecei a trabalhar isso. E hoje eu tenho uma conexão com ele, a coisa mais linda do mundo. E não me culpo por não ter conseguido ter essa conexão antes. Porque muitas mulheres depois ficam se culpando, ao invés de se tratar. Não, o que passou, foi aquilo que era possível naquele momento. E hoje eu tenho uma conexão com ele, a coisa mais linda do mundo. A gente é parceiraço. Então, a gente precisa se equilibrar. Isso. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? A mulher precisa se livrar da culpa. Isso. Da culpa que a sociedade impõe em cima da gente, da culpa que as outras pessoas colocam, da culpa que a gente se coloca, né? Então, assim, a mulher precisa se livrar da culpa. É isso. Né? As coisas acontecem da forma que tem que ser, a gente não controla tudo na maternidade, principalmente, que é uma outra vida que tá ali. Então, a gente precisa lidar com as coisas da melhor forma possível, mas sem ficar se culpando o tempo inteiro. É isso. E procurem ajuda. Eu procurei e foi assim a melhor coisa que eu fiz. Porque aí eu fui entender por que eu não estava conseguindo me conectar. Aí eu fui ver coisas do passado, que isso me atrapalhou muito. Fui ali tratar alguns sentimentos que tinha na minha cabeça. E aí foi melhorando, até que eu consegui uma conexão linda com meu filho. E eu tenho certeza que um dia eu vou contar essa história pra ele. Ele vai dizer assim, mamãe, eu te entendo, te amo, te perdoo. E é isso, porque a gente não é perfeito, a gente é falho, né? A mãe precisa também se colocar nesse lugar. A gente não é perfeito, a gente é falho, a gente é o melhor que a gente pode ser, né? Porque nós somos seres humanos também, né? Seres humanos, exatamente. Agora, claro, precisamos nos ajudar, né? Pensar em melhorar, procurar ajuda, obviamente, né? Também, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é bem desse jeito, não é, Gabriela, né? A gente pode melhorar a cada dia, né? Exatamente. Eu sou fã da sua profissão, viu? Obrigada. Lá no Instagram você tá como? @LumaPrachedes. E você fala muito sobre maternidade? Isso. É seu foco? Isso. Hoje é meu nicho. Que legal! Então pronto, mamães, a gente precisa de terapia, senão a gente enlouquece. Né não, Luma? Além dessa história do pós-parto e tudo mais, o que chega mais pra você, assim? Quais são os sentimentos, assim, essa coisa da culpa? A questão do mercado de trabalho, né? Como se reposicionar no mercado de trabalho, como voltar a trabalhar depois de ser mãe, né? Essa transição entre a licença maternidade e o mercado de trabalho também é algo que é bem pesa, difícil. Né? É difícil para as mães. Pesa, gente. Quando eu fui voltar a trabalhar também, eu me lembro que eu queria ficar mais de licença maternidade. Aí não dava, né? Eu ia ficar a vida toda de licença maternidade, mas a minha vontade era de fazer isso. Mas é tudo muito complicado. É por isso que a gente precisa, sim, estar muito bem, muito equilibrado. Não é bobagem, gente. Não é. É coisa séria. Tô muito feliz de receber aqui Luma Prachedes, lá no Instagram, @LumaPrachedes, né? Vai lá, sabe mais, fala aí, busca ajuda. Tá aqui, ó, uma pessoa pra você buscar ajuda aí, você que tá se sentindo, às vezes, triste aí nessa situação que a gente falou aqui. Obrigada, viu, Luma? Obrigada a você. E venha mais vezes. Adoro esse tema. Viu? Ó, a gente vai ali rapidinho no breve intervalo comercial, mas